Salve galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor KJ Negreiros para mais uma dica do professor KJ. Sim, andei meio ausente, alguns problemas domésticos, mas estamos de volta com as dicas do professor KJ aqui no canal. E antes de soltar a vinheta, antes de falar do que a gente vai conversar hoje, quem ainda não se inscreveu, se inscrevam no canal, deem um joinha no vídeo aqui caso vocês gostem, compartilhem para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. E hoje eu vou falar de um tema curioso, vou fugir um pouco da gramática e vou começar lançando uma pergunta para vocês. Vocês sabem a diferença do que é língua, o idioma que a gente fala, linguagem e a fala, isso que a gente tem aqui? É isso que a gente vai entender hoje no canal. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos lá! Salve galera, sou eu de novo, o professor KJ, depois de uma longa ausência, alguns meses fora. Estou eu aqui de novo para trazer dicas de língua portuguesa para mostrar como essa nossa preciosidade, essa nossa joia que é a língua portuguesa, ela é útil no nosso cotidiano e como ela se adequa a qualquer tipo de realidade. E eu comecei esse vídeo falando para vocês, lançando uma pergunta para vocês, se vocês sabem a diferença do que é língua, do que é linguagem e do que é a fala. É sobre isso que vamos conversar hoje. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal da KJ Consultoria. Se você gostou desse vídeo, se você gostar desse vídeo, dá um like aqui no canal, aqui no vídeo. Compartilhe para o máximo de pessoas que você conhecer. E claro, sigam os nossos outros canais nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E não vou me alongar muito, esse assunto é muito curto, mas é bem curioso e bem interessante. A gente tende a não parar muito para pensar sobre o que é cada uma delas. A gente sabe que a nossa língua é a língua portuguesa, a gente sabe que linguagem é o que propicia a comunicação, a fala é a maneira como a gente articula, como a gente se comunica. Mas o que é isso necessariamente? Isso vai ser a introdução de uma série de vídeos que eu vou trazer para vocês, mostrando não só a importância da língua, como a sua importância no nosso cotidiano, como ela se faz presente e como a gente pode evitar aqueles errinhos bobos que às vezes a gente comete numa conversa no trabalho ou num texto que a gente precise fazer em nosso dia a dia. Então, pois bem, antes de mais nada, vamos parar para pensar. O que nos torna diferente dos outros animais? Sim, é a nossa capacidade de comunicação. Nós nos comunicamos. O ser humano, ele é um animal social e ele precisa dessa troca, ele precisa se comunicar, ele precisa ensinar e aprender e ele precisa trocar informações. Então, o que nos diferencia, na verdade, dos animais e o que propicia o raciocínio é justamente a fala. Então, a fala é a necessidade básica do indivíduo. É através dela que o homem transmite informações e recebe informações, transmite conhecimento e recebe conhecimento. Lá na pré-história, o que foi o nosso primeiro grande salto evolutivo foi justamente isso, a capacidade de comunicação. Isso permitiu com que o conhecimento fosse transmitido, as práticas de caça, de colheita, de pesca e a migração, tudo isso fosse permitido e a organização em sociedades, em pequenas comunidades, fosse possível. E aí uma curiosidade para vocês, vocês sabem o que propiciou isso? O desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da fala e da comunicação? Isso aí, descoberta do fogo. Quando o homem descobre o fogo e a partir dessa descoberta ele passa a assar o seu alimento e ingerir o alimento já cozido, já assado, isso faz com que o sangue que vai para o aparelho digestório, ele flua para outras partes do corpo, ele não precisa mais de muita irrigação sanguínea aqui no trato intestinal, ele não precisa gastar tanta energia no processo digestório, e esse sangue foi para o cérebro, aumentando a oxigenação do cérebro, aumentando a sua capacidade de funcionamento. Então, a fala é essa nossa necessidade básica, o que há de mais elementar, o que nos torna humano. Todo mundo tem a necessidade da fala e há essa troca, que permite essa troca entre indivíduos.
Mas imagine o seguinte, se cada um falasse de uma maneira diferente, se cada um usasse determinados signos, vou falar disso no próximo vídeo, se cada um utilizasse determinados códigos ou determinadas palavras no processo comunicativo, haveria essa troca que é tão importante para nós seres humanos? Não haveria. Então, a partir daí, a gente tem o segundo salto evolutivo e o segundo desenvolvimento do ser humano, que foi desenvolver a linguagem. Então, enquanto a fala é uma necessidade humana, a linguagem é a organização desse processo. Então, é a partir da linguagem que o homem organiza, estabelece regras, e essas regras permitem que haja a mútua compreensão. Então, as pessoas podem se comunicar com clareza e trocar essas informações. E por que eu digo que é uma invenção humana, um salto evolutivo? Porque a ordenação da linguagem, a ordenação desses signos, desses códigos, eles são feitos de maneira artificial. Artificial vem de artefactos, ou seja, fazer arte. Então, é uma invenção, uma criação humana. Então, a partir do momento que o homem estabelece esses limites e essas regras, há aí o processo de linguagem. E aí, eu digo a vocês, a linguagem necessariamente é usando a palavra? Não. A linguagem pode ser tanto usando palavras quanto usando imagens, ou gestos, ou movimentos. Por exemplo, uma placa de trânsito, um símbolo de uma empresa, por exemplo, uma escultura, uma pintura, um gesto do balé, tudo isso é linguagem. Qualquer coisa que sirva para a comunicação e que ambos os interlocutores compreendam, nós temos aí um processo de linguagem. O semáforo, por exemplo, é um código internacional. Todo mundo sabe que o vermelho é para parar, o amarelo é para esperar e o verde é para seguir. Então, isso é uma linguagem compreendida no mundo todo. Aquela plaquinha de banheiro é um processo de linguagem. Não precisa você falar o idioma de outro país para você entender o que significa aquilo. E é muito comum para quem já foi para fora do país, para algum lugar onde não fala a língua desse país, já deve ter percebido que às vezes os próprios gestos já facilitam o processo de comunicação. E isso faz com que a gente chegue no terceiro item da pergunta que eu fiz a vocês. Como eu falei agora, a fala é uma necessidade humana. E aí eu falei na sequência que a linguagem é a ordenação desse processo comunicativo. Mas e a língua? O que é a língua? Cada grupo, você já deve ter tido seu grupo de amigos, você já deve ter nascido em alguma determinada cidade, onde as pessoas utilizem expressões locais. Isso são dialetos, isso são falas regionais, são regionalismos. Mas acontece que, num determinado momento, grupos de pessoas começaram a compartilhar dos mesmos sons articulados, nós chamamos de fonemas, falarei disso também em breve, começaram a compartilhar determinadas regras, o uso de determinadas palavras, a ordenação dessas palavras na construção de uma frase, e esses grupos começam a ordenar e a criar regras para esse processo comunicativo. Então, ali a gente tem o desenvolvimento de uma língua. Então, a língua nada mais é do que um conjunto de regras, sejam elas fonéticas, sejam elas lexicais, sejam elas morfossintáticas. É esse conjunto de regras que permite a compreensibilidade, ou seja, permite a compreensão entre os falantes de uma determinada região, de um determinado país. E aí cada país, cada nação tem a sua língua, e alguns países comungam a mesma língua. É por isso, por exemplo, que a gente não entende o que se fala se você não estuda alemão. Quando você vai à Alemanha, não entende o que eles estão falando, porque são um conjunto de códigos e de regras daquela região. Assim como o norte-americano vem para o Brasil e não entende português, é um conjunto de regras que permite a compreensibilidade. E aí, a partir do momento que você estuda essas regras, você passa a se comunicar. Começa a dominar essas regras fonéticas, essas regras sintáticas, essas regras semânticas ou morfológicas, e aí você passa a se comunicar. Então a gente pode desenhar mais ou menos como se dá o processo de comunicação através dessa imagem aqui ao lado. A gente tem a fala, que é o que há de mais primitivo, de mais essencial, que está ligado à necessidade humana de comunicação. A gente tem a linguagem, que são regras estabelecidas, a ordenação desse processo comunicativo, abarcando
palavras, símbolos, desenhos, signos, e ordenando para que haja o processo comunicativo, que é a linguagem, e no final a gente tem a língua, que é esse conjunto de regras fonéticas, morfológicas e sintáticas que ajuda na compreensibilidade de um povo, de uma nação ou de uma região. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês a compreenderem como se dá um pouco do processo comunicativo. Farei novos vídeos tratando de temas como esse, de como a nossa língua é usada no cotidiano e como ela é interessante, como ela ajuda no processo de convivência entre as pessoas. Se gostaram, deem um like no vídeo, sigam nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, sigam a KJ Consultoria, continue conosco aqui no canal, indiquem para os amigos e coloquem perguntas, falem do que vocês tenham dúvidas, falem do que vocês queiram saber sobre língua portuguesa para a gente discutir aqui. Valeu, um forte abraço para todo mundo e até a próxima!